Feiros do Bem, no Rio de Janeiro. Ana Teresa é palestrante em várias casas espíritas no Brasil e no exterior. Ana Teresa Camasmir nos convida a refletir sobre a dor como ferramenta de aprendizado e crescimento espiritual, com o tema do sofrimento à renovação, um olhar espiritual para a transformação humana. Conosco, Ana Teresa Camasmir. Muito obrigada. Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos num evento espiritual, não é? E todo evento espiritual é um momento curativo para todos nós. Então, sintam-se em tratamento. Se permitam serem curados. Que é preciso a permissão de nossas almas para que a cura possa se operar. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Fé Suíça por esse convite maravilhoso, que eu me sinto muito honrada de participar, muito mesmo, na pessoa da Gorete, uma querida, que tem aberto muitos caminhos. Gratidão. Gratidão à espiritualidade maior que nos acompanha. Gratidão ao Divaldo Franco, porque é por causa dele que a gente hoje consegue ser palestrante, que ele abriu o caminho para os oradores, né? Então, que ele receba nossos maiores agradecimentos e abraços, né? Valorosos. Muito bem. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma conversa, na verdade. Eu achei interessante que hoje, na fala do Godinho, ele falou exatamente o que eu quero falar, só que ele falou a nível planetário. Eu quero poder falar das crises e as transformações no nosso coração. Parece até que a gente combinou, né, Godinho? Até a página que ele escolheu foi a mesma que a minha. Eu escolhi a página Crises do livro Via de Luz, ele escolheu também. Eu acho que a gente se encontrou essa noite. Nessa página tem uma frase que é a frase que eu quero começar. Toda crise decide o futuro. Então, o que acontece é, como a gente vive a crise, decide como o nosso futuro vai ser. Quando a gente passa por crises, e não são poucas, que um espírito imortal passa quando habita um mundo de provas e expiações, a gente quer se livrar da crise, quer que a crise passe. Aliás, não queria nem que a crise acontecesse. Porém, o ponto de vista espiritual para as crises é muito amplo. Para a doutrina espírita, toda vez que a gente passa por uma crise, é como se fosse um sintoma, um sinal de expansão. É uma experiência de aperto, de constrição. Como se algo tivesse se expandido nas nossas almas e ainda não tivesse espaço e condições de manifestação do que cresceu. Só que quando a gente está passando pela crise, a gente não consegue olhar para o que se expandiu. A gente fica preso na dor que isso nos traz. E podemos, diante disso, se a gente entender que a crise é um sintoma, um sinal, uma experiência de que precisamos fazer rompimentos, se a gente ficar preso na dor que nos causa, a gente não amadurece. Podemos, então, diante da crise, fazer dois caminhos possíveis. Podemos, a partir de uma crise, abrir novos caminhos e fazer uma transformação em nossas almas. Como podemos, na experiência da crise, não permitir que esse movimento se dê e encolher. E ficarmos apertados em modos velhos de viver. Então, toda crise é um anúncio de renascimento. Mas o importante seria
Se no momento da sua crise você pudesse se perguntar, o que na minha alma se expandiu? E é só em momentos de crise que as curas podem se dar. Porque antes de uma crise acontecer com a gente, nós estamos tumultuados pelo nosso modo de viver, acostumados ao nosso modo de viver. A crise dói, toda a crise dói, porque ela desaloja a gente dos nossos modos familiares de viver. Nós gostaríamos que nada mexesse na nossa vida, que tudo continuasse como está. Porém, na questão 781 do Livro dos Espíritos, no comentário de Kardec, ele vai dizer que o progresso é uma força viva. E se é uma força viva, significa dizer que nós vamos sentir o progresso, ele não é algo fora de mim. É da lei que a gente ande para frente. É só uma questão de tempo. Eu posso paralisar isso, eu posso lentificar isso, eu posso retardar isso, mas eu não tenho como impedir o progresso. Então, de tempos em tempos, nós somos convidados para fazer viradas na nossa existência. De tempos em tempos, somos convidados a mexer nos nossos modos velhos de ser, acostumados de ser, porque a gente se adapta facilmente aos nossos modos lesivos de viver. Porque a gente vai se acostumando com aquilo que era exceção e aquilo vira regra. E ficamos com muito medo dos rompimentos. Então, nós podemos, inspirados nessa resposta do Kardec, entendendo que é uma força viva, é algo que pulsa, que está o tempo todo te lembrando e querendo te impulsionar para vamos nos mexer, vamos caminhar, vamos progredir, vamos nos arriscar um pouco mais, vamos dar um passo além de onde você está. Então, quando a gente sente essa impulsão, e a gente até vai fazendo pequenos movimentos sem ter muita clareza, mas aí a gente vai fazendo passos de crescimento, nós podemos ser assolados pelo medo. E se a gente deixar esse medo crescer, a nossa solução é, eu não quero dar o próximo passo. Certa vez eu estava num aeroporto e o meu voo atrasou muito mesmo. Tipo assim, ia chegar daqui a umas 3 horas. E é muito comum, quando eu estou em eventos espíritas, me encontrar no aeroporto com companheiros espíritas também. E aí sempre aparece alguém para fazer uma pergunta, né? E certa vez um pai me procurou. O voo estava atrasado, era o mesmo voo que ele ia também. Então estávamos com tempo de conversar, e ele perguntou, posso conversar com você? Poderia te pedir uma ajuda? Eu falei, mas claro, 3 horas vai dar tempo, dá para muita ajuda, né? E aí então ele disse o seguinte, que ele estava muito preocupado com a filha, porque a filha não amadurecia, ela já tinha lá seus 30 e tantos anos, trabalhava na mesma firma que eles, eram sócios de uma mesma firma. A firma não progredia, e a filha também não. Ele que carregava a firma nas costas, mas a filha não tinha outro trabalho. Desde que ele abriu a firma, junto com a esposa que já havia falecido, a filha trabalhava naquela empresa com ele. E ele percebia que a filha não se desenvolvia. Não casou, não saiu de casa, todos os anos fazia viagens para Disney, uma maneira de viver totalmente desconectada com o amadurecimento. Então ele me perguntava sobre um diagnóstico. Será que teria que fazer um tratamento com medicamentos? Será que ela tinha autismo? Será que isso era déficit de atenção? E aí eu disse assim, olha, meu amigo, eu não tenho condição de diagnosticar sua filha, porque ela não está aqui. E nem isso aqui é uma sessão de diagnóstico. Mas tem uma coisa estranha nisso que você está me contando. Se a sua filha fosse só uma funcionária, você já teria demitido ela? Ah, com certeza. Se ela fosse minha funcionária, eu já teria demitido. Sim. E por que você, então, não rompe essa sociedade? E deixa sua filha crescer? Não, mas acontece, se eu romper a sociedade, ela vai viver de quê? Ela nunca fez outra coisa na vida, só fez isso na vida. Talvez agora ela faça alguma coisa. Você sabia que as aves empurram seus filhotes no ninho para voar? Você não está deixando sua filha crescer.
Ah, não, de jeito algum. Romper de jeito algum. Nossa, eu e a minha mulher, a gente abriu essa empresa para que a minha filha tivesse algum futuro? De jeito algum. Não posso. Então você prefere que a sua firma vá à falência? Se for falência, seria ótimo. Porque eu teria resolvido isso. Sim. Então, você preferia que a sua firma fosse à falência do que você tomar uma decisão. E assim eu fui conversando com ele. E se você morresse? Seria ótimo também. Porque assim ela iria progredir. Então, assim, veja só o que você está me dizendo. Seria melhor que a empresa falisse, seria melhor que você morresse, seria melhor um monte de coisa, menos a sua decisão de tomar fazer um rompimento na sua firma. É verdade, eu não tenho coragem de fazer isso. Então, esse diálogo com esse pai, e eu tive bastante coragem de dizer para ele que eu pensei, bom, já que eu não vou encontrar com ele de novo, posso falar tudo que eu estou pensando, né? Não está nem me pagando a sessão, está ótimo, né? Aí eu disse, quando a gente não permite que os filhos cresçam, a gente está escolhendo a morte dos nossos filhos. Você está impedindo o crescimento da sua filha. Deus coloca os filhos na nossa mão para que a gente auxilie esses espíritos a progredir. Você está fazendo o processo ao contrário. Por medo de quê? Então, eu fui pensando nesse diálogo com esse senhor e amadurecendo esse pensamento de o que acontece com a gente na crise. Ele estava em crise. Mas, diante da crise, ele estava escolhendo não fazer rompimentos que levariam às transformações. Toda lagarta precisa romper com o casulo para virar borboleta. Nós precisamos romper a casca do ovo, não é? Para nascer. Então, quando a gente escolhe ficar encolhido porque os rompimentos nos assustam, é muito mais lesivo esse encolhimento. Então, quando a gente vai entendendo que o progresso é uma força viva, significa que nós estamos escolhendo que as crises se agravem. O nome disso é sofrimento. Então, nós escolhemos a via do sofrimento, muitas vezes, pelo medo dos rompimentos que precisamos fazer em nossas almas. E quem vai esclarecer isso com toda profundidade é Joana de Ângeles, no livro Plenitude. Quando ela vai analisar o sofrimento segundo o pensamento de Buda, e vai dizer que a gente pode fazer 3 tipos de sofrimento. Um deles é sofrimento do sofrimento. Quando, ao invés da crise eu fazer o passo de transformação, eu amplio o sofrimento. Porque eu não consigo concordar com o que está acontecendo. Porque eu me recuso a fazer os movimentos necessários que a vida me pede para dar o próximo passo. E a Joana vai dizer que a gente gasta muito tempo na queixa, na reclamação, no adoecimento físico, porque estamos dizendo não para aquilo que está acontecendo para a gente. Só que como o progresso é inexorável, você pode cansar de dizer não. As circunstâncias vão se agravar ou vão se repetir e o amadurecimento vai se dar um dia. Talvez agora não, mas um dia há de se dar. Mas por que não agora? Por que dizer não ao amadurecimento agora e escolher o caminho do sofrimento? Então, é nesse lugar do sofrimento que a gente precisa começar a agir. Ela ainda vai dizer, você pode fazer sofrimento, você pode fazer sofrimento por condicionamento, em que a gente vai fazer processos de repetição de comportamento, às vezes por várias reencarnações, com muito medo de fazer movimentos novos. A parábola que deixa isso claro para a gente, por exemplo, é a parábola dos talentos, não é verdade? Quando Jesus diz para a gente, conta para a gente, que o Senhor deu talentos em quantidades diferentes e o medo não deixou que pudesse utilizar esses talentos para o crescimento. Né? Então, quando a gente vai observando as crises que acontecem na nossa vida, a gente pode até olhar retrospectivamente como é que a gente respondeu às várias crises que já aconteceram em nossas vidas. Será que a gente deixou agravar as crises e ficamos morando no sofrimento? Esperamos alguém nos salvar do sofrimento? Então, quando a gente olha para essas crises, e dizem os teóricos do desenvolvimento humano, que a gente passa, em geral, 4 tipos de crises durante a vida.
em torno de, até a metade da vida, a gente passou por umas 4 crises, aproximadamente. Primeiro é a crise da identidade, em que a gente está se perguntando quem nós somos, quem eu sou, qual é a minha identidade física, a minha identidade sexual, a minha identidade pessoal. Depois a gente começa a se perguntar, afinal, quais os talentos que eu tenho? É a crise dos talentos, ou seja, o que eu sei, o que eu sou bom, em que eu tenho capacidade, em que eu posso me lançar no mundo. É a época que a gente se prepara bastante, que a gente adquire bastante conhecimento. Então, é uma crise importante porque ela nos leva a buscar caminhos de crescimento e de aprofundamento. Depois a gente passa por crises de autenticidade, que são crises em que a gente está colocando em questão as verdades que a gente aprendeu, quais as verdades que a gente vai fazer valer, e se a minha vida anda no mesmo passo das minhas verdades. Passo a ficar crítico em relação ao mundo, quero descobrir a verdade da verdade da verdade. É um momento de grande questionamento religioso para quem está, ou questionamentos políticos. E, por fim, temos as crises existenciais, que eu entendo que as crises anteriores são preparativos para essa, porque as crises existenciais são, afinal, o que eu vim fazer nessa encarnação? O que eu vim entregar para o mundo? Qual é o dever de casa que eu vim fazer? O que eu tenho realmente de valioso que pode contribuir com o mundo que eu nasci? Então, as crises existenciais são crises de sentido porque eu vou redirecionar a minha vida. E é interessante que a gente leva metade da nossa vida se perguntando sobre isso. A gente vai responder lá, em torno dos 40 e poucos anos, a gente consegue responder melhor isso. Afinal, o que é que eu vim fazer nessa existência mesmo? E vou compreender que tudo que eu fiz até então, mesmo que eu escolha caminhos diferentes, foram preparações para esse momento. Então, quem está vivendo mudança de carreira, quem está vivendo mudança de casamento, vai perceber que esse momento em que a gente encontra um pouco mais de clareza de para onde a minha vida deve ir, a gente faz um certo encolhimento. A gente sai de grandes espaços, até físicos, de muitos trabalhos, de muitas atividades, e vamos fazendo um certo fechamento, porque a gente vai afinando, como se fosse afinando um instrumento. Vamos entrando em melhor sintonia com o propósito reencarnatório. Mas, para isso, serão necessários rompimentos. E por que a gente sofre com isso? Por que a gente sofre com as crises? Será que a gente não poderia passar pelas crises e já olhar direto para a transformação? Acontece que a crise, quando ela nos desaloja do que é familiar, quando a crise vem, nós estamos sem lugar no mundo. A gente ainda não está numa maneira nova e clara de como as coisas devem ser. Eu tenho isso ainda em forma de intuição e o modo como eu vivia antes já não me cabe mais. Eu não consigo mais me encolher para caber naquele trabalho, naquele relacionamento, naquela vida, naquela coisa, e eu ainda não estou totalmente pleno num novo movimento. É um estado de solidão, é um estado, às vezes, de desamparo, e é aonde a nossa fé precisa começar a crescer, porque a gente precisa se firmar na nossa conexão com Deus nesses instantes. Vou dar alguns exemplos que vocês conhecem de cor. Maria de Magdala. Quando ela se encontra com Jesus e a fala de Jesus preenche completamente o seu coração. Nesse momento, ela não consegue mais viver como vivia antes. Ela então procura Jesus e diz para ele que ela era pecadora e que tinha muita sede de amor. E Jesus então reconhece aquela dor que a crise traz e diz para ela: sua sede de amor é real. E começa a mostrar para ela que agora era a hora do rompimento, que ela precisava cruzar a porta estreita, agora. E quando ela resolve seguir o ensinamento de Jesus, ela não encontra lugar junto dos apóstolos. Então Jesus, entendendo essa falta de lugar, sugere a ela que ela exercite a maternidade. Ao que ela entende primeiro ao pé da letra, dizendo, mas não dá mais para eu engravidar, para eu ser mãe. E aí Jesus diz, minha filha, são os filhos do mundo que você vai acolher. Ela então entende que Jesus estava convidando ela para uma transformação da sua maneira de amar.
Saulo de Tarso, quando se encontra com Jesus na porta de Damasco, ele também é obrigado a fazer ali um rompimento. Seu modo antigo de viver como doutor da lei já não cabia mais, e ele ainda não tinha fortalecimento suficiente para sustentar as pregações, tanto que a primeira foi um desastre. E aí então Ananias e Gamaliel aconselham que ele vá para o deserto. Passam-se 3 anos no deserto, ele naquele encontro consigo mesmo, fortalecendo a sua fé, trabalhando as pregações em pequenos grupos, para poder então se tornar o grande Paulo de Tarso que a gente conhece. E assim tantos outros que passam por esse momento de virada, esse momento de transformação, que só pode acontecer para quem está em crise. Jesus só conseguiu curar quem estava em crise. Quando ele diz, aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça. O que é ter ouvidos para ouvir? É ter algum tipo de conexão, algum tipo de abertura possível para receber a palavra de Jesus. Há um teólogo francês, Claude Tremontin, que em 1970 ele escreveu um texto se perguntando por que a palavra de Jesus curava. O que tornava a palavra de Jesus iniciática? Ou seja, aquele que escuta a palavra de Jesus, mas não é todo aquele que escuta. Determinadas pessoas, quando escutaram a palavra de Jesus, fizeram uma conversão. Dei aqui 2 exemplos, daria tantos mais. Em que momento nós conseguimos escutar as palavras de Jesus e essas palavras se tornaram iniciáticas para nós, no sentido de nos auxiliar ao processo de transformação das nossas almas. Então, esse teólogo fez uma apresentação interessante sobre a palavra informação. Então ele diz assim, se a gente pegar a palavra informação, a gente pode pensar em 2 caminhos de compreensão. Podemos pensar em informação como sendo um certo tipo de conhecimento que alguém transmite para o outro. Aquele que tem o conhecimento transmite para quem ainda não tem. Como a gente escuta, por exemplo, num jornal, na televisão. Um jornal traz informações. Mas ele também pensou a palavra informação, por exemplo, no caso de um gene. Um gene tem uma informação que transmite para o nosso corpo e todo o nosso corpo se ordena segundo essa informação. Então, há um princípio ordenador no nosso corpo, que quando esse corpo não consegue se conectar com essa informação criadora, nosso corpo adoece. Então, ele diz que a mesma coisa acontece com as nossas almas. De vez em quando, a gente perde o caminho dessa informação criadora. E quando a gente entra em crise, é a abertura para podermos nos reinformar. Então ele diz que a palavra de Jesus era iniciática porque tinha o poder de regenerar as almas através da palavra. Então a informação que Jesus trazia para todo aquele que procurava para as curas era uma palavra que, quando chegava na alma, trazia o poder de regenerar, reinformar, trazer de volta a pessoa para a sua essência, trazê-la de volta para essa comunicação interior, para essa informação divina que todos nós temos. Então, é como se Jesus trouxesse para nós o caminho de volta para casa com as suas palavras. Então, quando ele dizia, vá que a tua fé te curou, é nesse sentido. Ou seja, a sua abertura para escutar de novo uma informação que já estava com você, mas você perdeu essa conexão com essa informação. Então, é interessante a gente pensar mundo de regeneração. O que é mundo de regeneração? É um mundo que regenera o que se deformou, o que perdeu o caminho. Nós perdemos o caminho de volta para casa, de volta a essa conexão com Deus, a nossa origem divina. Toda vez que a gente se afasta das leis divinas, a gente adoece por isso. Porque a gente se desconecta dessa informação original que traz equilíbrio, bons movimentos na vida, né? A gente vai para os excessos, nos perdemos nos caminhos. O que eu vim fazer mesmo?
Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Então, palavras que reordenam, que nos trazem de volta para casa, trazem alívio, paz no coração. É voltarmos para esse lugar que nos é original. Então, a palavra de Jesus é curadora porque ela é reordenadora, reinformadora, regeneradora. Mas há pessoas que, mesmo ouvindo a palavra de Jesus, não fizeram a transformação necessária, porque não estavam suficientemente abertos. É preciso um certo grau de abertura para que essas palavras possam ter esse poder de cura. É isso que quer dizer ter ouvidos para ouvir. E é isso que ele disse para Maria de Magdala. Maria, você teve ouvidos para ouvir. Vá pela porta estreita. Ama, minha filha. E quando ela se abre para esse caminho que Jesus oferece, ela ainda pergunta para ele, mas Cristo, e quando você não estiver mais entre nós, tipo assim, como é que eu vou me reordenar? Como é que eu vou me reorganizar? Porque você tem o poder de me reorganizar, mas eu ainda não sei fazer isso por mim. Aí ele diz que cada um deverá pegar a própria cruz e seguir. Ou seja, autorresponsabilidade. Se responsabiliza pela sua parte. A espiritualidade faz o restante, mas você precisa fazer o seu movimento de abertura. O movimento de abertura é rompimento com os nossos modos velhos de viver. Não dá para a gente querer transformação permanecendo o mesmo. Então, toma a tua cruz e segue. Confiança em si mesmo, cruzar a porta estreita e manter conexão com Deus. Então ele diz, olha, o caminho de reconexão é esse é o caminho de reordenação. Ouve esse seu chamado interior, você precisa silenciar a multidão, essa multidão externa, mas também a multidão interna que vive no nosso coração. Os nossos vários modos de viver, quantas reencarnações temos aqui dentro, em memória, em modos de ser cristalizados, que a gente vai precisar romper, que a gente vai precisar se despedir, mas que nos dá tanto prazer. Há tantos modos lesivos de ser, que nós ainda somos apaixonados. E preferimos caminhos muito mais complicados do que o momento de solidão, o momento de reparação, de conexão consigo mesmo, necessário para fazer brotar novos frutos. Mas é sempre importante lembrar que a crise anuncia um crescimento que já se deu. Se você está vivendo uma crise ou já viveu, ou está para viver, lembra que ela é um aviso de crescimento. É esse crescimento que você precisa olhar. Senão você fica preso na dor da mudança e retrocede seus passos de crescimento. Na questão 774, os espíritos vão dizer uma coisa muito interessante, que o homem tem uma necessidade a mais que os animais, que é a necessidade de progredir. Então você não precisa ser espírita para saber isso. Mas quando você fica muito tempo fazendo uma mesma coisa, do mesmo jeito, você vai sentindo tédio. Está tudo ótimo, você pode até estar muito bem materialmente, mas você tem um desconforto que você não consegue nomear. Os filósofos chamam isso de angústia, que é um desconforto que nos dá de tempo em tempo para que possamos refazer as nossas escolhas. É um chamado da consciência que diz, olha, a vida é finita. O homem é imortal no sentido da alma, mas essa experiência, ela é finita. A nossa vida biológica tem começo, meio e fim. Para nós é uma questão, às vezes, difícil de equacionar ser imortal numa vida que finda, né? Se entregar afetivamente em relações que a gente sabe que vão terminar, em trabalhos que vão findar, investir num corpo que morre a cada dia. É um grande desafio para nós poder lidar com esses dois eixos, da imortalidade e com tudo que é finito. Tudo aqui é finito. Os nossos títulos, o nosso corpo, os nossos cursos, tudo isso finda. Tudo isso se desfaz.
É a lei da impermanência. Aliás, é um dos 3 sofrimentos que a Joana diz, que nós sofremos pela impermanência da vida corpórea. Tudo que diz respeito à vida corpórea. É preciso muita sabedoria para a gente lidar com isso. Porque senão a gente se apega, a gente é tão sofrido com a impermanência que a gente faz apego. É a nossa tentativa de segurar tudo. Nos tornamos controladores, nos tornamos obsessivos, perfeccionistas, porque a gente não suporta que tudo se esvai. Todos os momentos passam. Os maravilhosos e os mais difíceis e os mais terríveis. Nenhum momento é para sempre. Poder olhar para esse momento e estar inteiro nesse momento, porque a estratégia que a gente usa é assim, bom, então já que vai passar, então eu não fico inteiro, né? Não fico nota 1000 aqui, eu entrego só um pedacinho, porque já que ele vai acabar, para eu não sentir muito gosto do acabar, então eu entrego pouco, sofro pouco, mas também eu cresço pouco, né? Eu me lembro que quando meu primeiro neto nasceu, foi uma experiência maravilhosa e terrível ao mesmo tempo. Maravilhoso, porque o nascimento de uma criança é uma experiência divina para a gente, não é? Não é porque eu sou avó, não, gente. É porque nascimento de criança é anúncio de felicidade. Aquele espírito está trazendo a diferença no mundo com ele. É promessa. Então, quando a gente se conecta com essa experiência da chegada de um espírito que renasce entre nós, o nosso coração precisa tomar uma decisão, de todos os que estão em volta. Se a gente se entrega afetivamente a essa relação ou se não. Para quem teve experiências de perda afetiva, o que acontece com o coração? Nós temos o coração defendido. Sem muito pensar, a gente faz uma tentativa de amar pouco. Então, por isso que a gente vive esses paradoxos. Eu quero viver essa experiência inteira, mas ao mesmo tempo é doloroso para mim isso. Porque também é anúncio de sofrimento. Então, nas histórias de luta é o que a gente mais escuta, não é? A gente entende que tanto maior é a dor do luto, tanto maior foi o amor que aquela relação teve. Então, nós estamos sempre nessa possibilidade. O quanto a gente vai se entregar para um presente que se esvai? Segundo o Espiritismo, é bom você se entregar por inteiro. Porque nós estamos nessa vida material para isso. E isso é uma das palavras curadoras de Jesus. Porque Jesus ensinou a gente a amar. Não pela metade inteiro. Nos ensinou a amar os inimigos. Nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Nos ensinou a estar inteiros no que é difícil, agradecer o que é difícil, abrir o nosso coração para tudo aquilo que a nossa alma se recusa a crescer. Então, esse é o anúncio que Jesus vai dizer para nós. Aliás, quando ele faz as bem-aventuranças, deixa a gente até confuso. Como é que ele pode dizer que a gente é bem-aventurado justamente naquilo que é tão difícil para nós? Ter fome e sede de justiça. Ser bem-aventurado porque está sentindo aflição. Ser bem-aventurado porque tem sede de paz. É bem-aventurado porque ele está anunciando e dizendo para a gente assim, você já está em crise. Já está aberto. É possível você a transformação. Agora é com você. Se você vai escolher esse passo ou não. Podemos, na experiência das mágoas e das dificuldades afetivas, escolher não perdoar. Essa escolha está posta para nós. Podemos fechar o nosso coração e não deixar a misericórdia se fazer presente. Porém, quando o nosso coração se fecha para a misericórdia na minha relação para com o outro, meu coração também fica bloqueado porque ele só tem uma porta. Ele também está bloqueado para que possamos sentir e perceber a misericórdia divina que está o tempo todo. Então a gente tem uma sensação que Deus não olha para a gente, que Deus não me protege, Deus não me salvou, Deus não cuida de mim. Onde é que está Deus nessa minha situação tão difícil? Onde é que está Deus? Você precisa poder só abrir os olhos para perceber. Há Deus em tudo, em toda parte, em todo lugar. O quanto você está aberto para poder perceber isso. Para poder perceber isso, a gente precisa das crises. Poderíamos pensar assim, será que a gente poderia perceber tudo isso, ser curado e melhorar sem as crises? Talvez em próximos mundos.
No mundo de prova e expiação, a gente ainda precisa de crises para poder dar os passos. Porque nós ainda somos imaturos, moralmente, emocionalmente. Nós ainda não temos aquela fé maior, nem do grão de mostarda nem do tamanho do grão de mostarda, nem maior que o grão de mostarda, que nos faça ter a certeza e a confiança em nós e em Deus de que vamos dar conta das adversidades que vêm. Então, há adversidades que chegam ao nosso alcance com a promessa de reabilitação das nossas almas, mas nós podemos escolher não ir. E é por isso que o nosso mundo é de provas e expiações, porque cada vez que a gente escolhe não ir e repetimos modos difíceis de ser nas nossas almas, nós estamos escolhendo caminhos cada vez mais pedregosos e com espinhos, que é o caminho das expiações. E que Jesus vai deixar claro na parábola do semeador. Quando ele diz assim, que lançaram-se as sementes, mas era tão superficial esse solo que as aves levaram essas sementes. Em solo pedregoso, chegou até a brotar, cresceu um pouquinho, mas não tinha raiz. Em solo espinhento, cresceu mais um pouquinho, brotou mais um pouquinho, mas os espinhos sufocam as sementes. Mas no solo bom, as sementes brotaram, cresceram e frutificaram. Então Jesus está sempre anunciando para a gente que a tarefa da gente é frutificar, mas nós não podemos escolher não frutificar. E cada vez que a gente escolhe esse encolhimento, nós estamos escolhendo o caminho do sofrimento. Poderíamos não fazer esse caminho se não fôssemos tão imaturos, mas estamos aqui com o Cristo Consolador, estamos aqui com o Espiritismo, trazendo para nós esse estímulo. Vamos atravessar essa cortina, vamos sair um pouco mais das defesas do nosso coração e pedir e permitir que as transformações que a nossa alma já quer possam se dar. Será que eu já posso dizer sim para as transformações que o meu coração já deseja? Então, esse caminho de reinformação, de regeneração das nossas almas, é algo que a gente já pode começar a dar alguns passos. Mas é preciso a gente poder ter coragem para isso. E aí eu queria puxar a sardinha aqui para a maternidade, para a paternidade, que é um tipo de experiência interessante que eu acho que a divindade escolheu muito bem para nós. Nós, quando vamos ter filhos, certa vez eu conversava numa reunião de escola, eu já fiz muita consultoria para a escola, enfim, e me pediram para eu conversar com os pais. Eu gostaria que você fizesse uma reunião com os pais e tal. Então eu reuni a equipe pedagógica, vamos conversar sobre o que vocês gostariam, o que vocês sentem, o que vocês sofrem em relação aos pais. Aí uma pedagoga levantou e disse assim, acontece que os pais não entendem que tem que educar seus filhos. Eles são os educadores dos filhos, eles não entendem isso. Um pouco ressentida disso, como se fosse assim, quanto menos eles entendem isso, mais sobra para a gente, né, para a escola. Aí eu disse para ela assim, sabe, quando um homem e uma mulher decidem ter um filho, eles não pensam assim, vamos ser educadores? Não é assim. Quando pensam, porque às vezes parece um filho na relação que a gente nem sabia que estava na parada. Quando um homem e uma mulher decidem ter um filho, eu acho que é a última coisa que eles pensam quando pensam. Eles pensam em muitas outras coisas. Então, pensar na experiência materna e paterna como uma experiência educativa é algo que os pais precisam ser incentivados para isso. E vocês são os que mais entendem de educação. Em vez de vocês ficarem chateados e bravos com isso, por que não? Talvez ensiná-los, talvez convidá-los, talvez recordar neles o lugar educativo que já existe em cada um de nós. Mas talvez a gente ainda não tenha clareza. De uma certa maneira, eu estava dizendo para eles assim, façam como Jesus, reinformem aos pais o lugar deles. Porque quando a gente julga, quando a gente critica, a gente afasta.
E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu vim aqui não foi para os pais. Então a gente vai entendendo que o lugar da maternidade e da paternidade também é um lugar de reinformação. Ao modo de Jesus, como Claude Tresmontano trouxe para mim, reinformar, reordenar, trazer uma informação que não é nova, mas lembrar. Então, trazer ao meu filho a lembrança do espírito imortal que ele é. E através das crises que os nossos filhos vão passar, crises estas que a gente já passou, poder junto com ele pensar caminhos de reordenação. Eu conversava com um amigo meu, que ele se mudou para um outro lugar, e estava difícil dele trazer o filho para morar junto com ele, o filho estava um pouco resistente, e começou a namorar, e aí não estava querendo se mudar, e eu disse, meu amigo, você já teve 18 anos, como é difícil a gente abrir mão do namoro e fazer aquilo que os pais pedem para a gente, lembra de você aos 18 anos? E aí fomos conversando, a gente precisa lembrar da gente na idade dos nossos filhos, para poder, a partir desse lugar, entender o modo como os filhos veem o mundo. Não para concordar, mas para, a partir desse lugar, encontrar melhor recurso de argumentação e de fala e de conversa, para que ele possa se lembrar. A gente pode também se lembrar que a nossa tarefa diante dos filhos é entregá-los um pouco melhores do que a gente recebeu. Mesmo que você não tenha lembrança imediata de que quando você decidiu ser mãe e pai desse espírito que estava chegando, você estava escolhendo ser um educador também. Mas agora você pode, imbuído dessa nova experiência, poder trazer uma reinformação para você e para os seus filhos também. Então, a experiência familiar, a reencarnação, é uma oportunidade de regeneração. É uma oportunidade de reinformação que Deus nos oportuniza para que possamos curar as feridas velhas. E ontem, eu estava conversando com o Júlio e ele lembrou de um conto de Humberto de Campos, do Irmão X, na verdade, no livro Pontos e Contos, que é a história em que ele se encontra desencarnado com que ele chama de Nobre Diana, né? Com uma mulher que estava ali cuidando de muitos espíritos adoecidos no umbral. E ele ficou encantado com a intensa luz que aquela mulher tinha. E a dedicação afetiva e amorosa que estava acontecendo entre ela e aqueles espíritos tão adoecidos, quase animalescos. E aí, quando ele começa a elogiar aquele trabalho dela, diz, meu filho, você não sabe da missa à metade. Eu reencarnei muitas vezes, inúmeras vezes, com 3 adoecimentos. A vaidade, o egoísmo e o ciúme. Tive muitas chances reencarnatórias de curar, mas eu recusei essa cura. E adoeci a mim mesmo e aos outros no meu entorno com meu ciúme tenaz, com a vaidade sem medida e com o egoísmo. Eu vivi inúmeras reencarnações e repetia os mesmos processos. Até que me encontrei absolutamente só. Ninguém conseguia conviver comigo. E eu então me encontrava no mundo espiritual sem chance de reencarnar. Eu não consegui mais, eu perdi todos os direitos que eu tinha de poder ter uma família para voltar. Eu tinha lesado todas as minhas chances. Eu já tinha desistido de mim, mas não tem jeito da gente desistir de si. Somos imortais, não é, meu filho? Até que uma nobre senhora apareceu-me e disse que havia sido como eu, que também era doente de ciúme, doente da vaidade, doente do egoísmo, e que ela conseguiu se curar quando ela escolheu a maternidade. E ela, então, escolheu ser mãe de espíritos adoecidos. E foi através da maternidade desses espíritos adoecidos que ela se curou. E disse para mim
Que tal você pedir a chance da maternidade? Olha que interessante. Ela estava esperando uma reencarnação para ela ser filha. Essa mulher trouxe para ela outra perspectiva. Em vez de você pedir para ser filha de alguém, você está procurando ter um pai, ter uma mãe, escolha a maternidade. Então, deu para ela um sentido reencarnatório. Escolha se curar. Escolha reencarnar com o objetivo de se curar. Aí ela viu uma saída. Bom, se tem que ser essa, está tudo certo. O que são 70 anos? Porque ela disse que viveu 70 anos com esses filhos adolescentes. O que são 70 anos perto desse tempo eterno que eu não saio daqui e eu vou me candidatar? Então, ela se emociona muito fortemente com essa proposta que ela mesma conseguiu acolher. E quando ela chora, pedindo essa chance, aparece para ela descreve, apareceu para mim como se fosse um guarda vigilante e disse: será concedido seu pedido. Ela então reencarna, isso ela contando para o irmão X, né? Ela então reencarna e tem 4 filhos. Um filho cego, um filho leproso e 2 aleijados. Mas antes de ter os filhos, ela nasce numa família muito precária e fica órfã. Passa por muitas dificuldades de ordem material, emocional, até que ela consegue casar, tem esses 4 filhos, fica viúva e tem que cuidar dos 4 filhos sozinha. E ela então diz: você não imagina como eu tive inveja das mulheres que tinham filhos perfeitos. Você não imagina como a minha vaidade ficou pesada. Então ela foi falando dos 3 eixos. Tive vontade de desistir, o egoísmo voltando. Largar tudo, me matar, me suicidar, soltar tudo. Mas eu tinha dentro de mim, e quando eu olhava as 4 crianças, eu não posso deixar. Você veja, ela tinha o esquecimento do passado, mas ela tinha dentro a informação. Lembra que eu falei da informação genética, que o teólogo francês falou? Essa informação geneticamente espiritual que nós temos do compromisso. Jesus nos reinforma do compromisso. Ela, quando olhava para os 4 filhos, se lembrava do compromisso, embora aquilo não fosse uma memória clara, viva. E ela, então, começou a romper com esses 3 movimentos, do ciúme, da inveja e do egoísmo. O que aconteceu? Os 2 filhos aleijados faleceram, o leproso também, e o filho cego, que ficou com ela até o fim da vida, foi o que ficou vivo. E quando ela desencarnou, estava liberta. Então, quando eu vi essa história, bom, e aí ela diz para o irmão X, então, depois que eu desencarnei, eu volto aqui nessa região aonde eu vivi tanto tempo da minha vida, porque aqui estão pessoas como eu. E eu gostaria de oferecer para elas o mesmo testemunho que aquela senhora trouxe para mim. Assim é a lei do progresso. Kardec pergunta assim: o homem progride por conta própria ou ele aprende o progresso? Os espíritos dizem assim: não, o homem progride por si, mas ele precisa do contato social, do convívio social, para poder progredir. É assim que os mais adiantados incentivam aqueles que estão iniciantes a progredir. Então, ela foi beneficiada por um espírito mais amadurecido que ela. E ela, então, depois dessa experiência dela tão difícil, em que ela pôde romper com o ciúme, com a vaidade, com o egoísmo, e ela, então, agora era quem ia poder dizer: eu já passei por isso que você está passando. E existe saída. A minha saída foi pela maternidade. Talvez o seu caminho seja outro. Mas todo aquele que se sente verdadeiramente curado por Jesus, pelo amor de Jesus,
sente uma vontade irresistível de pregar. Porque é uma questão de justiça quando a gente prega. Quando alguém me elogia, fala, nossa, você fala tão bem, você é isso, você ajuda tanta gente, eu recebo e agradeço. Mas não é bem isso. É uma questão de justiça. Porque eu recebo muito, demais até. Tanto que às vezes eu tenho medo do tanto que eu recebo. Então, quando eu faço palestra, quando eu ensino, quando eu faço grupos, é o melhor que eu posso fazer para entrar em equilíbrio com as tantas bênçãos que eu sinto e que recebo. Assim é a doutrina espírita para nós. Nós recebemos de graça a doutrina espírita, pelo esforço de muitos. Agora é a nossa vez de fazer o esforço para que muitos se beneficiem tanto quanto nós os beneficiamos dessas luzes. Não sou eu quem diz isso. Allan Kardec, Revista Espírita, dezembro de 1861. É uma questão de justiça a gente divulgar o Espiritismo. Porque é uma questão de egoísmo, você receber as luzes que puderam trazer amparo para a sua vida e você guardar dentro de casa. Tá? Porque tem problema aqui, porque tem problema ali. É uma questão de justiça e de paz de espírito, você também encerrar fileiras no bem. Então, todo o trabalho de amor que a gente puder fazer, de divulgação, essa senhora que eu contei a história, ela entendeu que é indo nos lugares onde ela esteve que ela pode se sentir em paz consigo mesma. E nós? Qual é o lugar, qual é o tipo do trabalho, qual é o tipo do movimento que te ajuda a realinhar-se, a reinformar-se com as informações genéticas e espirituais que você tem do compromisso que você travou consigo mesmo e com Deus. Isso é o trabalho nosso, diário. Aquele que chega na casa espírita em busca de um consolo. Às vezes chegam lá na nossa casa espírita pessoas que chegam porque viu uma foto de Kardec na vidraça. Não sabe nem exatamente do que se trata, o que acontece dentro da casa espírita. Ah, eu vi uma foto de Kardec na vidraça da casa de vocês. O que vocês fazem? O que tem aqui? Essa é a hora, é a abertura, é o momento. Seja bem-vindo. Você pode ser aquela pessoa que está dentro de um planejamento enorme. Quanto esforço espiritual deve ter acontecido para que aquela pessoa chegasse na porta da sua casa espírita? Muitos. Certa vez me aconteceu uma coisa muito interessante. Eu havia feito uma palestra no Piauí. Eu moro no Rio de Janeiro, viu, gente? Piauí é 40 graus todo dia. Chega a fazer fumacinha no chão. Muito quente. Mas é Teresina, acho que é a cidade que mais tem universidade. Eu nunca vi uma capital com tanta universidade. Um lugar excelente. Bom, terminei a palestra, o público não era muito grande, mas olha que coisa interessante. Estou eu no Rio de Janeiro, na minha casa espírita. Aparece uma pessoa e diz assim, meu irmão te escutou no Piauí e disse para eu vir aqui na sua casa no Rio de Janeiro. Que beleza. Mas ele sabia o endereço? Porque eu não me lembro de ter dado o endereço. Ela diz, não, ele só falou que era Botafogo. Eu estou procurando uma casa que tem Allan Kardec em Botafogo, eu achei a sua. Eu falei, gente, tem GPS. GPS. Impressionante. Eu falei no Piauí. Ela me achou exatamente na casa que eu trabalho, pela foto que viu na vidraça. A gente não tira mais a foto de Allan Kardec da vidraça, né, Ju? Por causa disso. Então, nós não podemos duvidar das sementes que a gente lança. De jeito algum. Nós só não podemos ter pressa dos resultados. Não tenha pressa que frutifique as sementes que você lança. A semente que você só vai ver muito tempo depois. Eu me lembro em diálogos com meu filho adolescente, que ele me dava argumentos tão incríveis que eu não sabia o que responder. Então, eu criei uma técnica com ele. Com ele era sempre assim. Ele era muito inteligente, ele é muito inteligente. Ele já desencarnou, mas ele é muito inteligente. Então, ele tinha argumentos impressionantes. Dizem que as pessoas de Gêmeos é assim, tá? E aí ele dizia o seguinte, eu falei assim, meu filho, não está muito certo você chegar uma hora dessa da noite. Hoje é dia de semana. Como é que você pode chegar uma hora dessa, meu filho? Ô mãe, me diz o seguinte,
Eu faltei ao trabalho? Não. Faltei à universidade? Não. Tem alguma coisa aqui em casa que eu deixei de fazer? Não. Então, o que é que está errado? Aí, vamos voltar à nossa conversa amanhã? Eu ainda não sei te responder exatamente. Tem alguma coisa errada, eu só não sei exatamente o que é, mas eu vou pensar. Então, aí eu pensava no dia seguinte, olha, isso, isso e isso. Então, por exemplo, ele dizia assim, mãe, geral vai no lugar tal, todo mundo vai, isso e aquilo, não sei o quê. Não, eu vou. Eu disse, não, peraí, aonde é que é mesmo? Lugar tal. Tipo assim, para eu não saber muito bem onde era. Eu falei, oi? Não, pera só um instante. Enquanto está no só um instante, eu estou digitando o lugar no celular, né? Então, eu olhava aqui o lugar no instante, assim, eu vou te dar essa resposta daqui a 40 minutos. Não, mas 40 minutos todo mundo já foi. Não, problema seu. Você tinha que ter me avisado 40 minutos antes. Você me avisou agora, você vai ter que esperar os 40 minutos. Nos 40 minutos, eu fazia inúmeros contatos imediatos de terceiro grau. Amigos, polícia, tudo que você possa imaginar para poder responder. Então, com adolescente, você não pode responder sim, não, exatamente agora. Você precisa dar o seu tempo para você armazenar informações suficientes para devolver. E assim foi, mas eu estava contando isso tudo em relação a ele, porque a gente planta sementes. Então, eu fui plantando sementes. Semente do diálogo, o semente da calma, a semente da reflexão, a semente da não reação imediata, a semente do raciocínio, a semente da fé. Então, quando a gente vai plantando essa semente, a gente, por exemplo, faz até hoje o culto do lar, todos os domingos, às 8 horas da noite. O meu outro filho dizia assim, eu não vou participar do grupo porque eu sou ateu. Eu falei, não tem problema não, o culto do lar também pode vir ateu. Tá tudo certo. Aqui a gente acolhe tudo. Todas as religiões, ateu também, tá tudo certo. Eu nunca vi uma pessoa com tanta fé que ele falava essa história do ateu. E aí ele dizia, nós líamos o evangelho, fazíamos a prece, e aí, na hora de fazer a prece, como vocês sabem, todo adolescente, na hora da prece, diz que não é a vez dele, né? Porque a gente tinha a vez de cada um. Né? Hoje é o dia é sua vez, né? Tinha 3 filhos, então cada domingo era um e tal. E aí, esse meu filho mais novo dizia sempre isso. Não é minha vez, não. É a vez dele, é a vez do fulano e tal. E ele tinha um jeito muito engraçado de participar do culto do lar, sabe? Ele queria participar do culto do lar sem camisa, ele queria participar do culto do lar segurando o celular, né? Aquele estado de resistência ao culto do lar, muito interessante. Então, a gente tinha uma elaboração para o culto do lar começar. E aí, um desses dias que ele dizia assim, não é minha vez, não, é a vez do outro, meu outro filho falou assim, rapaz, um dia você vai precisar fazer a prece e você não vai ter a mãe para fazer. Verdade, gente, ele desencarnou e precisou fazer prece. Então, e aí ele contou isso para nós mais tarde, né? Desencarnado. Que agora ele faz prece, já está sabendo. Então, a gente planta sementes que vão frutificar no momento que talvez você não veja. Que isso não, se você não está vendo o resultado ainda do que você está plantando, calma. Mantenha a sua fé no seu processo de plantar. Nós estamos até hoje tentando fazer frutificar o que Jesus trouxe. Que pressa é essa que a gente tem? Então a gente já quer todos os filhos já resolvidos, já nos 5 anos de idade. A gente bota nos melhores lugares possíveis, imagináveis, para poder garantir um futuro ótimo. Mas não é só isso. Você precisa garantir o futuro espiritual também dos seus filhos. Os filhos precisam aprender a sacralidade da vida. Não precisa ser espírita, precisa ser um homem de bem. Quais são as sementes que eu vou plantar no coração do meu filho para que ele seja um homem de bem? Então, são as experiências afetivas que a gente tem em família, que são as memórias que ele vai levar para os seus momentos de desafio. São as minhas memórias afetivas que eu aprendi com os meus pais, com os meus irmãos. E é por isso que eu falo para vocês, vocês são os meus irmãos. Porque eu nasci numa família grande, cheia de irmãos. Então, nascer entre irmãos é uma bênção. Ter irmãos para compartilhar é bom demais. Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para ser autossuficiente. Todos nós nascemos para viver
juntos. Então, se você deixar essa semente, será o patrimônio espiritual para o seu filho, para a sua filha, quando ele estiver diante de decisões éticas. Decisões às quais ele vai estar sozinho para tomar uma decisão. Sozinho diante das tentações do mundo. É violenta as tentações, porque elas têm ressonância com as nossas paixões. Por isso é tão difícil dizer não, tão difícil a gente resistir, tão difícil da gente romper. Mas eu queria deixar para vocês mensagem de esperança. Deixar para vocês a certeza absoluta que Deus está olhando todas as nossas semeaduras. Nós somos livres para semear e seremos responsáveis pela colheita, mas lembrem, nós não temos uma liberdade plena na hora da semeadura. Então, é hora da gente semear com muito cuidado. Cuidar do nosso coração para poder fazer uma semeadura plena, uma semeadura que vale a pena, que deixe o seu coração feliz, que você sinta no seu trabalho profissional, na sua família, na sua vida, isso que eu estou fazendo hoje é o que eu vim fazer nessa encarnação. Você precisa encontrar esse lugar. Então, as crises precisam de reinformação para que a gente possa encontrar o reino de Deus em cada um de nós. É isso, meus amigos. Desejo que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço. Muito obrigada.